o seu povo abençoou, no deserto ele o guiou, sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Temos com alegre som, glória a Deus porque Ele é bom, sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor estejam invadindo o seu coração e também de sua família. Estamos de volta aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor Deus e dar sequência à série de estudos que estamos realizando na carta aos Efésios, no capítulo 1, onde estamos falando acerca do Deus que salva. Hoje nós vamos ler Efésios capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 11, dando sequência então aos nossos estudos. E assim diz a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Muito bem, lemos Efésios capítulo 1, verso 7 até o verso de número 11. O Deus que salva em Efésios capítulo 1. Começamos falando sobre esse tema e entendendo um pouco acerca do Deus que salva, e demos início falando acerca das bênçãos de Deus Pai no capítulo 1 de Efésios. Começamos no verso de número 4, verso 5, enfim, e vimos dessas bênçãos que o Pai derramou sobre nós, sobre a igreja. A primeira bênção que vimos é que o Pai nos elegeu, a segunda bênção, o Pai nos predestinou, e a terceira bênção que vimos é que o Pai nos revelou a sua graça. Agora o apóstolo Paulo passa a registrar os atos e as bênçãos de Deus Filho na salvação. A partir do verso de número 7, deixa de falar agora um pouco acerca das bênçãos do Pai, embora o Pai continua sendo falado aqui acerca dele no capítulo 1 de Efésios, mas o apóstolo Paulo vai agora ressaltar as bênçãos que recebemos da parte de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E hoje eu quero me concentrar em falar acerca das bênçãos de Deus Filho. A primeira bênção que eu quero destacar, a primeira bênção que Deus Filho, Jesus, nos concede é a bênção da redenção. O verso 7 assim diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa então é a primeira bênção que eu quero destacar aqui para nós, a bênção da redenção. Quando nós falamos da redenção, nós estamos falando acerca de uma libertação. Inclusive a ideia do termo grego, apolitrosis, ela traz essa tradução de redenção ou libertação. E o conceito do termo é de uma libertação efetuada mediante o pagamento de um preço. No passado, esse termo, redenção, era muito utilizado no mercado de escravos. Alguém podia libertar um escravo ao pagar um determinado preço por esse escravo. Assim dizia-se então que aquele escravo havia recebido a libertação ou a redenção. Isto quando o escravo, ou quando alguém pagava por aquele escravo e depois, na sequência,
concedia a ele a liberdade, ou seja, ele deixava de ser escravo, ele passava então a ser livre. Trazendo esse conceito do termo e aplicando ao povo de Deus, vamos entender que éramos escravos do pecado antes de recebermos a Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, verso 18, verso de número 20 e também verso 22, que assim éramos, escravos do pecado. Vivíamos segundo a escravidão do nosso pecado, vivíamos simplesmente seguindo o curso ou os desejos do nosso coração, que eram simplesmente voltados a fazer o mal, a fazer aquilo que é considerado como transgressão da palavra de Deus. Pecado contra o Senhor Deus. Mas esses mesmos versos de Efésios capítulo 6, o 18, o 20, bem como o 22, também dizem que fomos libertados da escravidão do pecado. E a pergunta que eu faço é: de que forma essa libertação ocorreu? Como se deu a nossa libertação da escravidão do pecado? Em Efésios capítulo 1, o verso 7, que foi o primeiro verso que lemos aqui, nós vamos entender, diz que esta libertação foi no amado, que é Cristo. Ou seja, em Cristo temos a libertação dos nossos pecados. Em Cristo temos a redenção. E como esta redenção foi garantida para nós? Como é que Cristo garantiu essa redenção para nós? Jesus garantiu essa redenção, conforme o verso 7, pelo seu sangue, e precioso sangue. Então o preço da nossa libertação do pecado foi o sangue de Jesus sendo derramado na cruz por nós. A salvação, então, se concretizou por meio do derramar do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O Deus Filho se tornou o Redentor da salvação planejada antes da fundação do mundo, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, no verso de número 4 aqui de Efésios, capítulo 1. Então, esse é o conceito de redenção, de libertação, e nós somos libertos do pecado, ou seja, da escravidão do pecado. Como é que nós recebemos essa libertação? Por meio de Cristo. A libertação, a redenção, ela se dá por meio de um pagamento, ou pagamento de um preço. Qual foi o preço? Jesus Cristo morrendo na cruz, derramando o seu precioso sangue pelos nossos pecados. Assim se dá a nossa redenção em Cristo Jesus. A segunda bênção que recebemos do Filho, também está no verso de número 7, é a remissão dos pecados. No verso 7 diz, quando fala acerca da redenção, diz que ela foi pelo sangue de Cristo, e também diz que em Cristo temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão dos pecados. Esta, então, é a segunda bênção que recebemos do Filho. Talvez alguém questione: pastor, redenção, remissão não é a mesma coisa? Não é. Redenção é libertar por meio do pagamento de um preço. Jesus nos libertou por meio do derramamento do seu sangue, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse foi o pagamento. E a ideia de remir é diferente. A ideia de remir, segundo o termo grego, é a ideia de liberar alguém de uma dívida que ele possui. Então trata-se de um perdão pleno ou de liberação completa. A remissão é a bênção do perdão pleno que recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender o seguinte: Deus é justo e nós somos pecadores. A justiça de Deus exige ou exigia punição dos pecadores. O ser humano não tem como se auto-justificar diante de Deus. Logo, ele deveria receber então a punição. Se Deus é justo e o ser humano é pecador, e para que ele seja justo, este pecador deveria ser punido, então o que o ser humano deveria receber de Deus? A punição. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Para entendermos aqui, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e os nossos pecados fossem perdoados, então foi necessário que Cristo descesse à cruz em nosso lugar. E na cruz, por meio da sua morte, Jesus nos
substituiu, levando sobre si os nossos pecados. E assim nos liberou da dívida que tínhamos diante de Deus ou com Deus, e também garantiu a nós o pleno perdão por meio da cruz. Então na cruz é que Jesus remiu os nossos pecados. Agora, uma pergunta que eu faço: para quem Jesus garantiu a redenção e a remissão dos pecados? Será que foi para todo mundo? Efésios capítulo 1, o verso de número 4 e o verso de número 5, deixam claro para nós que Jesus garantiu esta redenção e Jesus remiu dos pecados aqueles que Deus Pai elegeu e predestinou. É sobre esses que Jesus disse em João capítulo 6, verso de número 37. O que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então a libertação dos pecados, ou na verdade a nossa redenção e a remissão dos pecados, ela foi concedida por meio de Jesus Cristo. E Jesus concede esta redenção e a remissão somente àqueles que o Pai elegeu e predestinou para serem seus filhos e filhos por meio de adoção. Então esta é a segunda bênção que recebemos então do Filho, a remissão dos pecados. A terceira bênção que recebemos do Filho somos a herança de Cristo. No verso de número 11, Efésios capítulo 1, verso de número 11, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Somos a herança de Cristo, e essa é a terceira bênção que recebemos do Filho. Vamos entender o seguinte: Cristo nos deu a redenção pelo seu sangue, na cruz nos remiu dos pecados. Agora pertencemos a Cristo, somos de Cristo. Assim, somos a herança de Cristo, ou a herança que Cristo adquiriu como recompensa do seu sofrimento vicário, como recompensa da sua morte e do seu sacrifício na cruz. Tito capítulo 2, o verso de número 14, diz que Cristo se entregou por nós com duas finalidades. A primeira, remir-nos de toda iniquidade, e a segunda finalidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, ou seja, herança. Este povo que é exclusivamente de Cristo somos nós fazemos parte desse povo. Então nós, desta forma, somos a herança de Cristo. O verso 11 diz que nele, ou seja, em Cristo, fomos também feitos herança. Nos tornamos a herança de Cristo. A recompensa que Cristo adquiriu por causa do seu sofrimento vicário. Por isso que o Novo Testamento chama a igreja de noiva do Senhor Jesus Cristo e também chama a igreja de corpo do Senhor Jesus. Se olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, também Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, que diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. É a ideia de que a igreja pertence a Cristo, ela é exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Então, desta forma, entendemos que ser uma herança ou ser herança de Cristo é uma bênção. É uma bênção, na verdade, pertencer a Cristo. Tem tantas pessoas que dizem: olha, eu sou feliz porque sou de determinada religião, sou feliz porque sou satanista, enfim. E eu digo, e assim também devemos afirmar, que nós somos felizes porque pertencemos a Cristo. Eu sou feliz porque sou de Cristo, pertenço a Cristo. Eu sou feliz porque foi Jesus Cristo e não outro que foi à cruz para me trazer o que a palavra dele diz aqui, redenção e remissão. Foi Jesus Cristo quem adquiriu para mim a redenção. Foi Jesus Cristo quem garantiu o pleno perdão, ou seja, foi ele que na cruz remiu os meus pecados e não foi outro. Por isso eu sou feliz porque eu sou de Cristo. Eu sou feliz porque eu pertenço a Cristo. O povo de Deus é feliz porque é um povo exclusivamente do Senhor Jesus. Na cruz ele nos remiu, tirou, limpou os nossos pecados, nos concedeu perdão pleno, e na cruz ele garantiu que fôssemos um povo
exclusivamente seu. Você e eu somos agora a herança de Cristo. Fomos feitos assim, a herança do Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir falando acerca do verso de número 9, Efésios capítulo 1, verso 9, fala acerca do mistério. Esse é o mistério que o verso de número 9 nos diz. Um mistério que antes estava oculto para nós, mas que agora nos foi revelado. Que mistério é este? A salvação planejada antes da fundação do mundo e concretizada no tempo e na terra através de Cristo, que nos dá as suas bênçãos. Que bênçãos são essas que recebemos do Deus Filho, que recebemos da segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor Jesus? A primeira bênção, a bênção da redenção, onde pelo precioso sangue de Cristo fomos libertos da escravidão do pecado. A segunda bênção, a bênção da remissão dos pecados, onde Cristo nos concede pleno perdão. E a terceira bênção é que somos a herança de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, o povo resgatado pelo seu sacrifício vicário. Estas são as bênçãos que eu quero então hoje destacar, e são as bênçãos oriundas de Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa encher o seu coração de alegria. E agora fica um pouco mais claro para nós e um pouco mais fácil entendermos o tema, o Deus que salva, em Efésios capítulo 1. Primeiras bênçãos de Deus Pai. O que Deus Pai fez por nós? Ele nos elegeu, Deus Pai nos predestinou e nos deu a conhecer a sua graça. Agora as bênçãos de Deus Filho, este Jesus maravilhoso que nos dá a redenção, a remissão e também nos fez sermos agora a sua herança. Garantiu para nós, garantiu na cruz que fôssemos feitos sua herança, o povo exclusivo desse Jesus Cristo maravilhoso. Assim, então, é por esse motivo que Paulo, no verso de número 3, estava com seu coração irradiante, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então enche o seu coração também com esta alegria. Deixe o seu coração transbordando de felicidade, de gratidão, porque você tem um Deus maravilhoso, um Deus que planejou a sua salvação antes da fundação do mundo. Mas essa salvação, ela se concretizou no tempo e aqui na terra por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, o Deus que nos salva. Louvado seja esse Deus tremendo, poderoso, sábio e maravilhoso, que planejou a nossa salvação e também a executou. A Ele toda glória, a Ele toda honra. Um grande abraço a você, fique na paz do Senhor e que o Senhor esteja estendendo o cuidado dEle sobre a sua vida e também dos seus familiares. E continuemos em oração para que logo Deus nos dê oportunidade para que estejamos novamente reunidos na casa dEle, na igreja, para louvar o santo e maravilhoso nome dEle. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.